Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mais vez, nós renovados e botar ouvintes Rádio Sinchanoko especial, ouvintes esse grande programa que chama Espaço Grande Entrevista aos Notene de volta no comentador permanente que chama Dr. Luiz Petit. E não muito obrigado para essa volta na essa edição também não agradeço também no comentador também que nós temos ali Dr. Sana Kanté, mas mesmo nós está na edição de hoje é o dia 30 de agosto de 2020 e eu estou acompanhando na frequência 96.7 FM, suma também na rede social através da página da Rádio Sinchanoko e na Facebook, suma também na YouTube e tudo que eles querem colaboração com a direção do Estúdio Central que está ficando na Cabo Leste de Guiné-Bissau, mas vias não está renovando mantenha para tudo que eles quiserem ligar conosco, mas antes não começar, doutor, boa tarde. Muito boa tarde, Omar Darame. Doutor, manga de tempo nunca tem no programa que chama Grande Entrevista e qual que primeiras mensagens que tem no público ouvinte? Muito boa tarde mais uma vez, Omar Darame. Minhas primeiras palavras e de saudação a todo o rádio ouvintes, a todo o povo guineense, tanto da Guiné-Bissau como na diáspora, não é? Para depois de longo período de paragem que tem a ver com manga de situações que têm acontecido no mundo inteiro, particularmente a situação de Covid, que não te diz a tudo guineenses e não só, a todo o povo do mundo, para não conseguir fazer frente a essa doença que tem assolado o mundo, que tem dificultado o mundo no aspecto não só social, mas no aspecto econômico, para Deus ajudar a não ultrapassá-lo e, entretanto, para não ganhar rumo para continuar a luta para o desenvolvimento do nosso país particularmente. Doutor, muito obrigado por essa volta na edição de hoje. Doutor, hoje nós temos alguns assuntos que nós tipo analisar. E o primeiro assunto que nós tipo notícia ali, nós tipo analisar a questão com ordem de detenção do ministro de Transporte guinense que chama Jorge Mandinga, que é ordenado através de um despacho assinado para o juiz Alberto Leão e Carlos, que ordena e segunda-feira 24 de agosto detenção imediata do ministro de Transporte e Telecomunicações Jorge Mandinga, alegado de que manda libertar um navio de uma empresa que está em uma empresa e depois de despacho sair e que é cumprido por parte de polícias de ordem pública e tem junta à volta desse despacho, de que ao longo de semana tem declarações por parte do Presidente da República sobre esse assunto e também aonde o governo e através de um comunicado considera aquela ordem de juiz ilegal e também magistrados, a Associação de Magistrados condena essa falta de colaboração por parte de autoridades de Guiné-Bissau por parte não cumprimento de ordem de um juiz. Doutor, perante isso, não está perante aqui enquanto juiz ordena a detenção de ministro de Transporte e Telecomunicações, Jorge Mandinga, para alegado um despacho de que também um despacho por parte de juiz, que manda prende um barco e depois tem um despacho de libertação de barco por parte de ministro de tutela e com esse junta que tem falta de não cumprimento de detenção, isso também comunicado do governo, de considerar como esse uma perseguição para descredibilizar a imagem de governo. Doutor, qualquer análise que não pode ter, análise jurídico e político relativamente a essa ordem de detenção? Muito obrigado para a questão muito pertinente, porque é questão de atualidade e tem a ver com questões ligadas a estruturas de poder e, a hora que não fala estrutura de poder, mas tipo, não situar perfeitamente, para poder esclarecer, estruturas de poder.
poder executivo com a estrutura de poder judicial na Guiné. A Constituição está lamenta bastante, está lamenta profundamente o tratamento de poderes, ou particularmente de poder executivo. Vamos falar mais concretamente na linguagem que nos permite perceber melhor comportamento de governo. Ora que na fala de governo, me se faz referência à estrutura governamental, porque não houve comunicado do governo e praticamente de próprio ministro de Transportes. É que mandamos falar lamenta, porque a Guiné-Bissau aqui que não lei, aqui não Constituição, e tem um princípio fundamental de estrutura de poder na Guiné-Bissau. O princípio de separação de poderes. Baseando nesse princípio de separação de poderes, intrínseco de separação de poderes, e também se como cada poder, na sua forma que está dividido, quer dizer, poder judicial, poder executivo, poder legislativo, e ainda está admitido um quarto poder, que é poder presidencial, ou seja, uma estrutura também que faz parte de que poder de Estado, separadamente, Presidente da República e um poder também. Não lamenta nesse aspecto, uma que não fala, de hora que tem esse princípio intrínseco de separação de poderes, isso significa como nem que tem que, para efeito da lei, que tem que ultrapassar limites legais de sua atuação para cambar no campo do outro alguém. O que significa que tudo o que cabe para a lei oficial e só a judicial, não fala para essa redundância, que a lei te permite para ele, enquanto quem que te tutela que poder é tomar referentes a processos judiciais que eventualmente partes, ou seja, partes está na confrontação do tribunal. Ora que sendo assim, e só a poder judicial. E quem que tem por obrigação legal também de efetivar ou interpretar indica lei em relação a que matéria em concreto que parte solicita tribunal para preferir alguma decisão, só a magistrado, nesse caso concreto, magistrado judicial, no caso concreto é processo, que não referi. Mas, para fazer entender melhor, não teria magistrados judiciais, não teria magistrados de Ministério Público. E não teria também outro que advogados que têm intervido também na própria estrutura judicial, soma aqueles que estão mandatados para partes, para poder, em nome de partes, junto do tribunal, poder entrar com peças, pleitear junto do próprio tribunal, até a hora que tem decisão que não favorece ou ainda desfavorece qualquer das partes. Em relação ao processo em concreto que estão a fazer referência, e tem um processo onde é que uma empresa, obviamente, segundo o despacho do juiz, e tem por obrigação de pagar uma certa quantia, né? E, nessa base, para falta de pagamento, e houve detenção ou apreensão de navio que faz parte de que empresa. Assim foi na base, numa decisão de juiz. Bom, o que é que aconteceu? Ele como ministro de Transportes, que está tutela a área de transportes, nesse caso, que está ligado a transportes marítimos, transportes terrestres, transportes aéreos, mas nesse caso transporte marítimo, porque está a referir a barco, ele acha por bem, como segundo sua justificação, para questão de interesse nacional, então, e manda libertar barco. Bom, ali que, não volta um bocado atrás, só para mostrar, aqui que não falava de princípio de separação de poderes. E que até permite nenhum órgão de estrutura de Estado interferir naquilo que é competência legal de outro órgão. Se o juiz que toma a decisão de
manda apreender barco. Então, e que é possível, em circunstâncias alguma, qualquer ministro, ou mesmo primeiro-ministro, ou, também ainda mais um bocado para explicar, para entender o que tem a ver com a separação de poderes, nem presidente da Assembleia, nem qualquer deputado, quer dizer, o que tem a ver com o poder legislativo, nem presidente da República, qualquer um desses que nunca vai contra despacho de juiz que, nesse caso concreto, e manda apreender um navio no âmbito do que processo judicial. O que é que viria a acontecer normalmente é de, por exemplo, se o juiz toma decisão que eventualmente, e por estar na viola, porque juiz é um profissional de área judicial que, por lei, e tem a obrigação de tomar decisões. Se eventualmente toma alguma decisão que por estar na viola da lei, ou entretanto, entretanto está na viola direito de cada um de partes que está no processo, lei que dá a possibilidade própria que partes para eventualmente entrar com peças no processo para eventualmente ter algum resultado que pode favorecer ou que pode desfavorecer outra parte. No caso concreto. Se é que caso, talvez empresa que teria advogado, que poderia entrar que algum recurso, se caso, ou entra com alguma providência cautelar para poder evitar danos maiores, ou, entretanto, e poderia entrar com alguma reclamação em relação a que decisão do juiz. E que ministro em questão, ou ministro de área, ou qualquer outro ministro, ou primeiro-ministro, ou presidente da República, ou presidente da Assembleia, ou qualquer deputado, e que qualquer um deles, só pelo fato de começar a figura de Estado, é cedo homens de Estado, que leita deles direito de fazer interferência diretamente no processo, até ao ponto de mandar libertar um navio, justificando qualquer que fosse interesse nacional. Nada que te justifica em circunstâncias alguma para falar não, e para via de questão nacional, e para via de interesse nacional, que manda, eventualmente, não vai contra o despacho do juiz, para, entretanto, contrariar e para tomar outra decisão que não vai contra aqui próprio. Doutor, nós ouvi a alegação do governo de comunicado que fala como a ordem de juiz e para descredibilizar a imagem do governo, isso também está considerado ilegal para essa detenção que ordenado para o juiz. Justamente, precisamente, ele não vai entrar e falar como realmente o governo foi infeliz, inglório, não é? Na falar, na emitir comunicado, na falar como as ordens de detenção que emitiram para juiz em relação a um ministro, nesse caso, ministro do Transporte, e tem a ver com perseguição política, ou tem a ver com degrenir imagem de governo, ou seja, põe em causa imagem de ministro ou de governo ou de qualquer figura que está em questão. E foi infeliz, mesmo infeliz. Para ver o que é que Mandana falei, foi infeliz. E foi infeliz para ver como próprio governo, ou seja, estrutura governamental que não é tutelado para um ministro, para o primeiro-ministro, que todo o resto de ministros que fazem parte daquele colégio executivo, pensei ter consciência de como aquele Estado está funcionando e como que regras têm que ser aplicadas. E nesse caso concreto, em cada como o governo podia pensar, só que obviamente acaba por concluir de forma infeliz, de como e foi e tem a ver pura e simplesmente com uma perseguição política. Não. Porque com uma decisão política, obviamente, e com um processo político, obviamente, e que tem nada a ver com, eventualmente, a atuação de governo ou em relação a um despacho de governo que bem contrariado para o juiz. E contrário. E foi uma decisão judicial, um despacho ou uma sentença judicial que, obviamente, e bem contrariado para uma decisão de um ministro, o facto de, segundo sua justificação, achar que está em causa interesse nacional. Não. Será que a orquesa acontece? Mas é que acontece?
que manda o governo cana tem hombridade e cana tem humildade? Na fala governo, na casa de primeiro-ministro em si, chama-se ministro, nesse caso, ministro que faz parte desse governo, ministro de Transportes, para mostrar como realmente houve uma interferência no âmbito de competências legais de juiz que obriga com que o próprio juiz, porque e de lei, tudo quem obstrui atividades, tudo quem obstrui, não repetir, atividade jurisdicional, ou seja, tudo quem põe em causa despacho do juiz. Isto mostra como o juiz tem uma autonomia e tem uma liberdade em relação às decisões que ele toma, de acordo com a lei e de acordo com a sua consciência. Tudo quem obstrui despacho do juiz, sentença judicial, que alguém também incorre numa desobediência que, por si, é crime. E hora que cedo sim, você está sujeito à medida de prisão para desobediência, para o facto de não obstruir a atividade jurisdicional, ou seja, uma contraria despacho de juiz ou sentença judicial. E esse que acontece com o ministro do Transporte, e esse que o governo dele tem a hombridade de tomar-se ministro, e entretanto, e pedir para colaborar significa que, no meu ponto de vista, ele, enquanto ministro do Transporte, e tem que pagar para erro que comete, para ver como ele comete um erro grave, e próprio governo, na sua atuação, pensa que e tem consciência como a hora que o governo e tira um despacho de Conselho de Ministros de que está fazendo colégio, ou seja, e faz alguma deliberação no Conselho de Ministros ou mais, e legisla para decreto-lei, ou decreto, nesse caso, se violado por qualquer cidadão, não pensa governo, não tem, que está falando, ius imperi, que ius imperi? Ius imperi e poder que o Estado tem de fazer aplicar a lei, de fazer cumprir a lei. Então, se o governo tem que poder de fazer lei, para impor a si cidadão para cumprir, se alguém incumpre aquilo, e não usa aqui poder de ius imperi para fazer cumprir a lei. Então, e mesmo o poder também que o juiz tem, se alguém viola a lei, ou seja, e viola despacho que tirado no âmbito de qualquer processo, lei dá que juiz poder para, entretanto, que alguém que viola que despacho, para, no âmbito de que desobediência que comete, para e entra com um processo contra ele imediatamente para responder para a desobediência que é um processo crime, nesse caso concreto, despacho de juiz que manda de ti, ministro de Transportes, independentemente, esse que é importante fazer referência, de ser ministro, porque independentemente de ser ministro e um cidadão. Isso quer dizer que, ao um dia na Guiné-Bissau, se essas coisas acontecerem em relação a qualquer outro cidadão que é membro do governo, talvez não nos sinta só para contar a história de falar como realmente alguém desobedeceu o despacho do juiz e prendido. Mas se nem ministro, logo e tem solidariedade, corporativismo de membros restantes membros do governo, de própria estrutura governamental, na sua proteção. Doutor, no Jubi, o governo na comunicado fala como ilegal e até visa só para humilhar e descredibilizar o governo. Será que essa falta de desobediência, de colaboração por parte de entidade que seja o Ministério do Interior, de que cumpre ordem de espaço de um juiz e que nunca pode tomar essa palavra e descredibilizar a justiça de Guiné na parte que não fala assim? Não só descredibiliza a justiça de Guiné-Bissau, mas também de próprio Ministério do Interior está na incorrer na outro crime de falta de colaboração institucional e de próprio desobediência no não cumprimento do despacho do juiz. Isso quer dizer que está numa sequência de crime um atrás do outro. Primeiro, o Ministro do Transporte cometeu um crime de obstrução de atividade jurisdicional.
Segundo, Ministro do Interior, para falta de colaboração com autoridades judiciais no cumprimento de despachos de tribunal, ou seja, de juízes. Isso quer dizer que, para ver como que ele é membro do governo, e leva com que, mais uma vez, o governo, na pessoa de Ministro do Interior, mais uma vez, entra num incumprimento, uma desobediência, uma ilegalidade, o facto de como está a proteger se par, nesse caso, o Ministro de Transportes. O que significa que, em circunstâncias alguma, está a olhar que e tem necessidade de juiz o facto de, no processo que ele está na conduzir, e tem algum interesse na mexer com o juiz. Porque que juiz, aliás, com o ministro? Porque que ministro que parte no processo? Obviamente. Ministro e que parte no processo. Nem ministro de transporte, nem ministro do interior, eles nem são, nem governo e que parte no processo. Parte no processo e outras figuras. O que significa que o ministro de transportes entra no processo pura e simplesmente para obstruir, como é que está falado, a atividade de tribunal, de juiz, nesse caso, põe em causa o despacho do juiz, que obviamente, que nós não podemos perceber, talvez isso no sentido contrário, e de como, em vez de governo que defender na fala como, e tem a ver com perseguição de próprio governo, ou põe em causa a imagem do governo, essa não está entendendo ao contrário de como a atuação do ministro do Transporte e a resposta do governo nesse comunicado que bem defende o ministro do Transporte e não só o ministro do Interior que colabora com o tribunal para cumprir que despacho do juiz, essa não está entendendo perfeitamente na perspectiva de como o governo está na degradar imagem de próprio justiça de Guiné-Bissau e na fragilizar justiça de Guiné-Bissau, está na pôr em causa leis de Guiné-Bissau, está na descredibilizar próprio Estado em si. Porque amanhã, na qualquer parte que alguém por está do mundo, e por achar como, não. Tudo o que pode fazer na Guiné-Bissau, e a hora que eu tenho a possibilidade de fazer corredores políticos, então eu estou a ser salvo, eu estou a ser ileso. O que significa que, ao um dia, a empresa que está em causa, que é olhava a cena, viu, fica apreendido no âmbito de um processo judicial, que depois vem acabar para libertado para decisões políticas, ou seja, interferência de ministro e, consequentemente, de governo de Guiné-Bissau, é por entender como Guiné-Bissau é um espaço propício de fazer tipos de atividades ilícitas para depois ter proteção, se ter corredores políticos para aproveitar aquele ter benefício e ser ileso, mesmo se eventualmente me cometer algum crime. Não te apunta só para meter só a parte desejar, não te apunta qualquer interesse maior na Guiné-Bissau ou qualquer interesse do Estado de Guiné-Bissau mais de que olhar empresas, cidadãos, na cumprir leis do próprio Estado de Guiné-Bissau. E se o próprio Estado de Guiné-Bissau está permitindo na viola a lei, é na permitindo na fazer descaminho, procurar outro caminho que havia legal, para entretanto satisfazer sem interesse, satisfazer sem intenções, para ver sem interesses, para ver sem negócios, então será que o Estado está na zela para interesse nacional? Ou, entretanto, que outros interesses que está obscuro, que está à volta de interesses de que empresa, que é muito mais importante do que próprio preservar a estrutura do Estado, preservar próprio princípios legais, preservar a aplicação de lei no país, em taxa como realmente o governo foi
muito infeliz nesse aspecto. Doutor, não tive essa parte ao longo de meses passados e tem detenções por parte de cidadãos comuns, como também alguns políticos e ativistas e membros do antigo governo, que detidos segundo relatos de seus advogados, e detenções que faziam sem ordem de juiz, mas acaba de prender outros espancados, prisões segundo seu advogado, sem ordem de juiz para mandato de detenção, mas que não julgo essa parte, qualquer ligação que não por fazer, tem ordem de juiz que manda deter prisão de Jorge Mandinga, ministro de Transporte e Telecomunicações, mas que está respeitado. Logo, decorrer de junta, o governo tira comunicado relativamente sobre esse assunto, mas no passado, tudo outros assuntos que acontecem e que tem uma reação por parte do governo, de uma maneira que tem, e também e alegações de advogados de que cidadãos de como e prisões cedo sem ordem de juiz ou ordem de detenção. Perante isso, nós estamos perante aqui. Bom, lamentavelmente, e situações que têm acontecido na Guiné-Bissau ultimamente, que mesmo que o camiste às vezes meter dedo na ferida, mas o está obrigado mesmo a meter dedo na ferida, ou entretanto, falar a verdade para se letras mesmo. O que significa que o que é que tem acontecido na Guiné-Bissau e perseguições, para já, é que o único nome que eu poderia dar, perseguições políticas. Se não, vejamos algumas detenções que acontecem na Guiné-Bissau de homens políticos, digamos assim, que está a deixar muito a desejar. Ora, quando não falar na questão de legalidade, ora, quando não falar na questão de respeito de direitos humanos, liberdades fundamentais de cidadão, independentemente de sua categoria. Mas, o que tem acontecido? Pelo menos alguns exemplos indicam realmente detenções que têm acontecido sem que e tem ordem judicial, suma no caso concreto do Ministro do Transporte, nem que tem uma decisão, um despacho de juiz que manda deter, mas entretanto o governo incumpre, simplesmente porque acha como e tem que ter uma solidariedade entre membros do governo, mesmo que um dos membros do governo iara, então e que tem que pagar parceiro. Mas no outro caso, por exemplo, e que tem nenhuma ordem de detenção, mas entretanto, de juiz, nesse caso, mas também é que apanharam na flagrante delito, mas é bem preso, para depois é de acabar para libertado. Mas se falar, por exemplo, no caso de Suleiman Seidi, que é antigo ministro, aliás, secretário de Estado, que detido sem que tenha algum processo judicial, ou seja, sem que tenha despacho de juiz que manda deter, e nem, entretanto, e que apanharam na flagrante delito, suma que lei está a falar. Porque se cá na caso de flagrante delito, apanharam no cometimento de crimes, ou seja, para explicar melhor, flagrante delito e quê? Ora, que naquele momento que está a praticar crime, o por apanhado imediatamente o prendido, depois vou apresentar no juiz de instrução criminal, ao Ministério Público, para o Ministério Público depois conduzir o processo e apresentar para o juiz de instrução criminal para eventualmente ilegalizar por prisão preventiva ou não, ou aplica outra medida de coação. Mas que caso, ou seja, o pai só vai apanhar alguém, o prender, o leva para celas. Mas, entretanto, para depois vou começar a organizar o processo, vou mandar para o Ministério Público, sem que, entretanto, vou ter elementos ou requisitos que estão mostrando como alguém vai prender no âmbito de um processo, aliás, no âmbito de um crime que é apanhado na prática, ou que me fala ali a bocado de flagrante delito. Logo, lhe estou a como duas modalidades de como é que está a falar, de detenção, mas que percorrem caminhos diferentes
mas com concretizações também diferentes. Doutor, perante as duas modalidades, qual que não pode considerar legal ou ilegal? Obviamente, o único que pode ser do legal, ou que deve ser do legal, para ser mais concreto, é que emitido por um juiz. Ora que o juiz emite um despacho ou delegado do Ministério Público no âmbito de alguma investigação e manda deter, obviamente, então, e no âmbito do que processo, qualquer cidadão tem que responder no âmbito do que processo. Se caso contrário, ou cedo na flagrante delito. Doutor, Mas na outra situação, nunca pode prender para depois começar a falar do juiz que caso na flagrante delito, ou começar a falar de delegado do Ministério Público ou juiz de instrução criminal, além de ser alguém, porque e tem um processo que não investigar, não sei o que mais, e que está funcionando assim. Se não mexer, entretanto, para um Estado funcionar devidamente, independentemente de circunstâncias de que exerce de que poder que está exercido, independentemente de que dá, então o único caminho que é plausível, que é aceitável e de aplicação concreta de lei, de forma que está, para que, entretanto, figure que manga de outros valores que o próprio lei está salvaguarda e que a sociedade também está salvaguarda. muito obrigado, doutor. Não jogue alguns assuntos, segundo assunto que não vai ser do nosso segundo parte dessa análise. Grande entrevista na Rádio Sinchanoco, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Muito obrigado a você que liga conosco esse Rádio Sinchoco nesse programa Grande Entrevista Semanal. E, doutor, não vai de outro assunto. Comissão técnica criada para o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que toca ao longo para a revisão da Constituição da República de Guiné-Bissau, entrega proposta técnica em alguns pontos que fazia alterações que está na nova Constituição da República, ato e presidido para Presidente da República, de que está aqui na direita que começou a chamar Carlos Vamaim, para trabalho na ato de entrega, Presidente fala com a único Constituição da República que não vai ser aplicado e se não vai ser essa comissão entregar e esse ainda vai ser o único lei magna de Guiné-Bissau. E fala ainda com o trabalho dessa comissão e que termina ainda vai ter a realização de referendo na Guiné-Bissau que serve para mudar essa nova lei na Guiné-Bissau que serve lei magna. Doutor, não vai jupi outra parte na jornal Capital News, notícia que é publicado relativamente a essa nova Constituição da República, de que tira, segundo o jornal e fontes que tem, e tira alguns poderes de primeiro-ministro, mas também Supremo Tribunal de Justiça, de que o projeto da nova Constituição da República de Guiné-Bissau, recomendado para Umaru Sissoko Embalo, presidente de Guiné-Bissau, e tira competências a chefe de governo para presidir o Conselho de Ministros e atribuir a mesma ao chefe de Estado. E visa ainda também o Supremo Tribunal de Justiça, onde que é jornal que chama C News, e fala ainda como nasce notícia que publicado aos e algumas alterações surgem para a nova lei magna de Guiné-Bissau. Nele está destacar alguns pontos essenciais: introdução de comissão técnica para trabalho desse documento, de acordo com o projeto, condição e ainda passa de acordo com a fonte de Capital News. Chefe de governo só ainda vai presidir o Conselho de Ministros, ou que delegado poder para o Presidente da República, e também sendo assim ainda vai ser competência e de ser de reunião. Também outro assunto ligado ainda vai ter intrusão do Tribunal Constitucional, cujo juiz ainda vai ser nomeado e impostado para o Presidente da República, Presidente em um órgão de assento do Conselho de Estado, qual próprio e um órgão que não vai ter um mandato de 10 anos, mas ainda nomeado e impostado para o Presidente da República. E outro assunto ligado que é
atos, hora que tem resultados na eleição, quem não vai possa presidente da República e não vai ser, não, e não vai ser da Assembleia, mas não vai ter ser aquele Tribunal Constitucional. Doutor, não me se antes de entrar para o assunto, de esse assunto, em termos de mudança de Constituição de República, Lei Magna de Guiné-Bissau, que condições, enquanto o presidente fala, único que não passa aplicado e essa comissão que quer essa proposta que é apresentada ao longo de semana, que seja quarta-feira. E, doutor, o que é que não pode ouvir juridicamente sobre esse assunto? Nós estamos a viver um período de turbulência política e não só, soma também de turbulência, não se não pode chamar assim, de sistema jurídico guineense. Por que é que manda? Porque é tudo iniciativas que têm sido tomadas ultimamente, pelo menos particularmente em relação à revisão constitucional, está a mexer com grandes valores intrínsecos de próprio no sistema jurídico guineense. Primeiro, naquilo que tem a ver com capítulos ligados a poder político que, segundo na própria Constituição, e tem a ver com limites que na própria lei cria, que limites que por, né, para ser o mais concreto, que limites que por ultrapassar facilmente. Ora, com uma mexer que a própria estrutura de poder político, ou seja, de forma de funcionamento do Estado, está pura e simplesmente na satisfazer alguma intenção, tenta satisfazer alguma intenção, mas violando flagrantemente que princípio que a Constituição demonstra claramente. Porque a hora que, aqui que o Cabo fazer resumo um bocado, a pretensão de, se não por chamar sobrecarga ou reforçar poderes de Presidente da República, então, e me está mostrando claramente como você não muda de sistema político de semi-presidencialista para presidencialista. Ora, como atribuir Presidente da República poderes para presidir Conselho de Ministros, ou seja, e retirar aqui competência a Primeiro-Ministro e passar totalmente para Presidente da República na presidir Conselho de Ministros, ou só no caso de delegado a Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro pode dirigir, então significa como realmente nós temos um sistema presidencialista. A ver o que é que não falece? Sabia de? O que tem a ver com o poder executivo? De executar políticas governamentais. De executar o que tem a ver com o programa de governo em si. Como é que não podia achar como é inconcebível o Presidente da República presidir o Conselho de Ministros de que ainda delineado políticas como executivas? Doutor, não me esti parte, no ouvinte está na questão e tem também preocupação de Guinness para toda parte sobre esse assunto, é a mudança de Constituição de República e de competência exclusiva de presidência ou de parlamento? Em momento algum, não repetir, em momento algum, em circunstâncias alguma, em nenhuma lei na Guiné-Bissau, e fala como o Presidente da República tem a competência de criar comissão de revisão constitucional na Guiné-Bissau. Não repetir mais uma vez. Em circunstâncias alguma, em momento algum, em lei nenhuma na Guiné-Bissau, dá Presidente da República competências para criar comissão para revisão constitucional na Guiné-Bissau. Esse fica claríssimo. Essa questão nem de abre debate. Qualquer quem que jurista, qualquer quem que estudante em direito, pelo menos estudante ainda, e tem consciência clara como competências na Guiné-Bissau está dividido e poderes da Guiné-Bissau está dividido em executivo, legislativo, judiciário e, entretanto, não tem ainda presidencial, digamos assim, Presidente da República.
Mas que lhe dá presidente da República nenhum poder o facto de ser o primeiro magistrado? Ele pura e simplesmente figura simbólica que de representação do Estado de Guiné-Bissau e, entretanto, de não só interna e externamente, mas também que está a servir como ponto de equilíbrio entre todos os poderes, ou seja, nesse caso, que cientificamente está falado, um poder de moderação. E enquanto poder de moderação, está fica uma pivô entre todos os poderes para procurar melhor equilíbrio em termos de estabilidade governativa e não só, suma também procura de soluções governativas. Essa é a grande verdade. Doutor, hora que o presidente fala com a doutor, e hora que o presidente fala com a e único comissão que ele cria, propostas que ele disse, e único lei magna que não vai aplicar. Enquanto a Assembleia queria fazer uma comissão desde nona legislatura, que seja que revisão da Constituição da República, não está perante aqui usurpação de competência ou violação de lei? Eu falaria quase em parte. Porque a comissão criada para a Assembleia Nacional Popular, desde há muito e cadeaus, e comissão que tem por competência legal de ter subsídios para revisão de nossa Constituição e, consequentemente, remitir à plenária da Assembleia Nacional Popular para efeito de aprovação. E, em última análise, o Presidente da República está limita pura e simplesmente, a hora que tenha a aprovação de projeto de revisão da Constituição da República, e passa para vetação, ou seja, para o Presidente da República entre promulgar ou vetar. Promulgar significa que para ele, Presidente da República, e dar-se a anuência de como, sim senhor, que bem da Assembleia Nacional Popular, ela, enquanto Presidente da República, suma que não falar um bocado, que está aqui em posição de primeiro magistrado, suma quem que serve de figura moderador entre todos os órgãos, pede o bit também e desse ponto de vista e promulga, isso quer dizer, e facilita passa, e veta, ou seja, e com que passa, mas a hora que veta, ou seja, e que deixar passa, e não arrebentar para trás, e tem que fazer referência para falar, a mim, Presidente da República, a mim, cada anuência, cada assina PES passa, para ver como está de acordo com SSSS, não está a achar como, e de tomar em consideração esse aspecto. Doutor, que deve ser o papel da Assembleia nesse momento, enquanto e esse aspecto que você fala juridicamente e na base da lei tem que ser competência, mas o Presidente cria a comissão na ato de entrega e fala o único lei que não é aplicado e ser a comissão que ele cria. Que deve ser o papel da Assembleia, sobretudo se o Presidente nesse momento que o país manga de tempo está no exílio para alteração de algumas partes da Constituição da República. O que deve ser o papel da Assembleia nesse momento? Bom, para que falar um bocado princípio de separação de poderes, tendo em conta que a lei atribui competência à Assembleia Nacional Popular para a questão de legislar e não só sobre de revisão constitucional, revisão de lei, nesse caso de Constituição, a mim e de opinião, se não está na caminha para a questão de ditadura na Guiné-Bissau, de que existe um senhor todo-poderoso, Caixa Comã, e ele só, mais ninguém, e um órgão, ele só que tem que existir, mais ninguém, a Assembleia deve ter coragem de, entretanto, pelo menos, receber mesmo, que contribuição, se assim não pode chamar, de parte da Presidência da República em relação à revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau. Para receber. Porque, justamente, e é isso que acaba a falar,
Se cabe competência do Presidente da República, então, o Presidente da República por nunca preparar projeto de revisão de Constituição e remitir para a Assembleia Nacional para efeito de se aprovação. Em circunstâncias alguma, meu caro. Fica possível. E de competência da Assembleia Nacional Popular. Então, e cabe à Assembleia Nacional Popular é preparar projeto de revisão e discutir na plenária, se for possível, na minha ponto de vista, para poder criar maior equilíbrio, maiores consensos nacionais em relação à revisão da Constituição, criar comissões de auscultação a nível nacional, porque, aliás, aquilo foi mesmo o trabalho que foi feito para a comissão que criada para a Assembleia Nacional Popular, e feito auscultações a diferentes sensibilidades a nível nacional, onde aqui permite contribuição, colaboração de tudo correntes nacionais, digamos assim, tudo correntes de opinião, de tudo sociedade em geral, de tudo organizações de sociedade civil, para ser contribuição quanto à revisão da Constituição. Aliás, a mim tem uma opinião muito cordial e consensual em relação a aquilo que tem a ver com que é comestível. Cedo. O que vem no projeto eventual, se assinou político mal, porque para mim, é que é um projeto de revisão da Constituição e pura e simplesmente uma aventura de parte da Presidência da República e por ter cedo de como tudo que bela e bom e importante para a sociedade guineense porque ele é economista. E por até cedo. Mas se lei falou como é aquele que tem que fazer, nem aquele que tem que fazer, nem aquele que tem que assumir protagonismo. Com toda prepotência, com toda arrogância de achar como e tem que impor a cidadãos como cidadãos guineenses um projeto de revisão para alguém que se tal maneira que me estima, maneira que ele pensar, então nós está num Estado de direito democrático de que império de lei e o único que acaba para vincar, se seria contrário de como vontade de alguém que como mistir de maneira que ele mistiu, que ele não acaba para vincar, então nós estamos a caminhar para uma ditadura. Nós estamos numa sociedade democrática, de que respeito à lei e princípio fundamental. Se respeito à lei e princípio fundamental, então trabalho de revisão de Constituição e de competência da Assembleia Nacional Popular. Aliás, e tem uma coisa aqui importante de falar. Toda a comunidade internacional, até guineenses têm falado ultimamente, desde 2010, digamos assim, tem falado na revisão da nossa Constituição. Aliás, se não me lembro muito bem, em 2001 houve um projeto de revisão de Constituição que até e passa para discussão na plenária da Assembleia Nacional Popular e votado, depois e acaba para promulgado, e acaba para vetado. Aliás, nem que vetado na própria para parte do presidente na altura que cumbaia lá, pura simplesmente emitir na gaveta, engavetá-lo e deixá-lo, pura simplesmente e que pronuncia nada, e que vetá-lo e que promulgá-lo. E está a demonstrar como realmente e houve iniciativa, e houve tentativa de fazer revisão de nossa Constituição. E a não ser que tentativa, e houve trabalhos que fazido. E criaram a comissão da Assembleia Nacional Popular na trabalhando no projeto de revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau. Como é que também parecendo agora, ao um dia, um senhor todo poderoso, sinta na presidência, para e assumir fazer revisão, porque a comunidade internacional assim que me esteve, será que a vontade da comunidade internacional na apelando para não fazer revisão? E na apelando para não fazer revisão, violando a própria lei para fazer revisão? Não. Se não pensa na fazer revisão, e porque justamente não tem que obedecer princípios legais, não tem que obedecer regras legais, para, entretanto, não chegar de economista. No Canadá viola tudo princípios, no Canadá viola tudo leis que tabaliza comportamentos de homens de Estado, para depois, no 25 por bruto final, não acha agora como há, e agora que não tem que autoproclamar ou autovangloriar, suma quem que me implantar um Estado de Direito Democrático, depois o anda para umas sucessivas violações da lei,
Tokubutiga na produto final para depois eu falar que boas intenções para Butiga na Kutiga, ou seja, que às vezes, aliás, próprio autoproclamado presidente da República, o Marcos Coimbalo, fala, às vezes é preciso fazer guerra para boa paz. Isso significa que para não conseguir revisão da Constituição, não tem que violar a lei para não fazer revisão. Doutor, nós punhamos a Assembleia Cipriano, somos presidente da Assembleia, recebi esse documento. Com essa conjuntura que tem na Assembleia, é possível esse instrumento passa. E também para esse passo precisa de qual número de deputados, né, que sentido os deputados que fazem parte da Assembleia Nacional Popular. Meu caro, isso é tão simples quanto esse que nós vamos falar. Tão simples. Se o presidente da Assembleia receber que tal contribuição no que foi chamado projeto de revisão, que tal contribuição da Presidência da República de revisão da Constituição, e porque nós estamos perante dois golpes. Nós estamos perante um golpe palaciano, nós estamos perante um golpe parlamentar. Ou seja, não tem uma digamos assim, coautoria na implantação de golpe de Estado e de implantação de ditadura na Guiné-Bissau. De parte da Presidência da República e de parte da Presidência da Assembleia. Porque a partida, nunca boas intenções capudi nunca orientar que na crioula está falando orientação de popa até pachão. Nunca. O que significa que, por mais que a presidência mesti faça de melhor, bom e de melhor para a Guiné-Bissau, que não jubile para resultados comestidos. Não jubile para caminho que não ainda para não chegar aqui resultado comestido. O facto de não se desenvolvimento de Guiné-Bissau, ou o facto de não estar bem para a Guiné-Bissau, então significa que não tem que matar todos os guineenses para depois não conseguir chegar aqui bem que não estar. Não, a minha aqui é a opinião. E nunca é por ser. O facto de não estimular comportamento político ou, entretanto, estrutura política de Guiné-Bissau e preciso para não violar a lei, se de consenso de como não diz mudar no sistema como sistema político e porque não diz violar a lei para não mudar no sistema político ou para ver como não me está agradando a comunidade internacional ou não me está fazendo apelo setar apelo de comunidade internacional, não diz viola a lei para não chegar na comunidade internacional mistir ou na povo e cá sim que tem que ser. O que não mistir? Tudo de bom não tem que andar sempre no caminho de bom para não chegar naquilo de bem que não mistir. A não ser que, não volto a repetir, só quem que é ditador, só quem que, entretanto, e tirano que está a chacumar, o está aniquila tudo porque o objetivo está apontado à frente e porque tudo quem que está adiante vai derrubar para chegar ao objetivo, para depois voar aqui troféu ou falar como não conseguir chegar a esse que depois ouvir o yubi, mar de sangue, não é? E não só de lágrimas que vou fazer, então aquilo tudo que importou, mas importou só pura e simplesmente para voar aqui o troféu, porque aquilo aqui era o objetivo, para depois vou vanglória na que? Na Kuma. E para nós, esse período funciona. Doutor, esse para ir aprovado e precisa de qual número de deputados para ir por passar? E preciso, para já, em relação a algumas matérias na nossa Constituição, algumas, que cá preciso já agora para fazer referência, em relação a algumas matérias de revisão constitucional, e preciso maioria simples. Isso quer dizer que mesmo 51. Agora, em relação, esse que é fundamental para falar, porque intenção de revisão, ou de aqueles que está no programa ou projeto de revisão, e esse que nós vamos falar, de mudar o sistema político de Guiné-Bissau. Em relação ao capítulo, vamos falar bem no início, no capítulo de revisão constitucional ligado a poder político na Guiné-Bissau, lei tem exigir 2/3 de deputados em pleno exercício de funções, ou seja,
em efetividade de funções, que está significa como? Você tem que ter, no mínimo, 60 e, salvo erro, 63 ou 65, para você fazer revisão de Constituição. Mas, cuidado. O que tem a ver que limites transcendentais de na própria Constituição, isso quer dizer que, primeiro, não tem duas revisões para fazer. E bom, penso fica claro. Para entender direito, aqueles que entendido na matéria, talvez se vi muito bem o que é que eu falar, aqueles que entendido na matéria, com todo respeito, é perceber perfeitamente, no próprio lei está a falar. Ora, acabou-me se fazer revisão. Primeiro, você tem que removendo aqui primeiro barreira. Você tem que ter maioria de 2/3 para fazer remoção de que primeiro barreira. Isso significa quê? Que limites materiais na Constituição. Você tem que afastar ainda aqui que está falando como em circunstâncias alguma você pode fazer revisão constitucional em relação a algumas matérias. Por exemplo, poder político, primeiro, e depois você tem outros limites ligados a direitos fundamentais. Ora que vou remover que limites materiais, a partir de lá você tem agora a possibilidade de entrar dentro de matérias como este legislar, como este fazer revisão, para você começar a fazer revisão. Esse aqui dos limites que acabou de ter, ou seja, duas barreiras que acabou de ter. Você tem que ultrapassar que duas maioria. Que primeiro maioria de 2/3 para afastar aqui limites materiais, ora que vai afastar aqui limites materiais, que te permitiu agora entrar dentro de que matérias, ou começar a fazer revisão de que matérias. Por exemplo, ligado ao poder político, ligado à unidade nacional, ligado à bandeira nacional, ligado ao hino nacional, que o cara tem só a maioria de 2/3, vou entrar diretamente, vou fazer revisão sobre que matérias. Vou mudar hino. Não sei que o Dr. Luís Petina, programa Grande Entrevista da Rádio Sinchaonco, nós estamos a ter... Sim, doutor, por conta. Sim. Já agora, primeiro, tem que ter ainda maioria para ultrapassar aqui, primeiro limite, o afastar, depois vou entrar agora dentro de que a própria Constituição queria barreira para proteger que matérias suma matéria a própria estrutura fundamental do Estado para permitir em qualquer momento, em qualquer altura, que qualquer maioria alguém chega e muda sistema político e muda laicidade de Estado e muda o que tem a ver com próprios valores nacionais, que seja o hino nacional, bandeira nacional, essa que é a grande verdade. Essa que a lei te permite. Alô? Sim, doutor. Doutor, bom, essa que a lei te permite fazer na caso de revisão constitucional. Se o que fazer, então você simplesmente não fazer aventura. Doutor, muito e aliás, sim. tem uma coisa aqui importante ainda. Sim. Naquilo que tem a ver que o ponto também, na negócio já agora lembra, forma que não a Assembleia está a funcionar no momento. Sim, sem usar a expressão pejorativo, que para nós, e que nada bom, e que nada bonito, gente está na bendita dignidade, gente está na bendita valores na nossa Assembleia, então, e que te permite, pelo menos, não consolidar ou não criar uma posição consolidada de procura de soluções consolidadas. Ou seja, soluções que não vêm, que não deve para, não pensa, não percebe como, e soluções que a nós, enquanto nacionalistas, gente que outorgado poder para o povo, para não vai definir interesse do povo, para não ter aqui posição de união e de consolidar
né, de consolidar e depois para para soluções também consolidadas. Isso é que não tem vivido posições de como é que está falado, de venda de consciências, entretanto, de prepotência, de arrogância política na nossa Assembleia Nacional Popular. Nada que está fazendo, entretanto, acredita como realmente é um órgão que está a funcionar no interesse geral, no interesse de Guiné-Bissau e, entretanto, salvaguardando todos os valores fundamentais que lutado para o próprio povo de Guiné-Bissau desde primórdios de Guiné-Bissau até essa independência. Doutor, muito obrigado para essa análise que você fez na edição de hoje, que depois de manga de tempo, o Dr. Luís Petit volta no microfone na esse programa que se chama Grande Entrevista de Rádio Sinchaoko através de em conexão com o Estúdio Central na Cabo. Nós estamos ouvindo para a frequência 96.7 FM e soma também aqueles que estão ouvindo na rede social, na Facebook, na YouTube. Doutor Gal, que é a última mensagem não chega a fim da edição de hoje? Última mensagem e de grande encorajamento para parte do povo de Guiné-Bissau, tanto aqueles que não vivem na Guiné, como aqueles que não vivem na diáspora, no sentido de como realmente não deve ter coragem, não deve ter esperança de como no Guiné um dia não encontra rumo, no Guiné-Bissau um dia não conseguir união que nós tudo não deseja pertencer, só que, entretanto, durante o período histórico de existência do Estado de Guiné-Bissau, tudo conseguido na base de união entre todo o povo de Guiné-Bissau, independentemente de nossa convicção, independentemente de nossa opção, seja não pertença religiosa, étnica e tudo mais, não conseguir unir para que interesse maior. Então, pensa a minha esperança de como realmente Guiné-Bissau, filhos de Guiné-Bissau, não conseguir essa união, não é? Não retorna a essa união para um dia não conseguir soluções desejáveis para o nosso país, não conseguir marchar para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, da filhos de Guiné-Bissau, que é merecer e que é desejar para ser país comparativamente a outros países. Então, não nos espera contra mais vezes, para ajudar a esclarecer, para ajudar a contribuir para a melhor Guiné-Bissau, entretanto, mesmo na contrariedade de opinião, mas sempre na procura de melhores soluções. Muito obrigado, ser sim, Dr. Luís Petit, comentador permanente de Rádio Sinchaoko, nesse espaço que se chama Grande Entrevista e soma também em outros espaços. Muito obrigado para acompanhar desde a primeira hora na edição de hoje. Notícias que são ligadas à ordem de juiz que ordenar detenção do ministro de Transporte e Telecomunicação, Jorge Mandinga, onde que tem junta por parte de espaços, mas também de ministro, aliás, o governo em geral, que emite um comunicado, considera ilegal e essa como está avisa só para pôr imagem de governo em causa, isso mas também a Associação de Magistrados condena exato falta de colaboração por parte do governo e também não analisar que são ligados à mudança, a proposta de lei magna que o Presidente da República queria uma comissão que está dirigida para Dr. Vamain, onde que Dr. Luís Petit analisando esse assunto. Não fica por ali, chama Umaru Drame, que é soberano técnica, chama Saliu Serra. Grande entrevista na Rádio Sinchaoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Leon Brandis no tiene Leon Brandis, no políticos y más Leon Brandis, quien que nunca fileca con dirigente, no tiene más boa capacidade, ella siguen está mal sin dia da host, y vergonha des dirigentes, siguen está mal sin ter, y vergonha des cavaleiros, porque cobran impostos nada é capaz de trabalhos forçados dará. Hoje quem que por papiar, como aí fazia algum coisa
coisa de bom, bem notera e alça o mão riva. Oi Deus, tira o senhor Catenle. O misto dirige e boca tem classes, moranta bajura tudo lá. Dia e noite políticos na sardia, irmãos não caem na pior. Leon Brandes, não tem Leon Brandes, não políticos e mais Leon Brandes. Quem nunca filei com dirigente, não que nem uma boa capacidade. Filei de cole cabral. E venema morna no pátria, comanda e seta da revolução. E muri pra Guiné fica bem aos herdeiros que não fazem nada. Eles que dizem jamais de que Leon Brandes. Esse povo na castiga dia e noite, verdade que atende na PGC. E vou já falhante de boss, que era fria, nada gasta lá. Cara que miste pra si família, povo não sofre miséria. Estágio que tempo é estudantes, teme desse anarquismo. Leon Brandes não tem Leon Brandes, não políticos e mais Leon Brandes. Quem que nunca filei com dirigente, não que nem uma boa capacidade. Olha pra gente matam, entregue eles armas, ninguém acaba com sa mata gente. A ambição de poder, com sede de renascer, e que lá com preocupação na BGC. BGC tem Leon Brandes, RC tem Leon Brandes, políticos tudo Leon Brandes. Irmãos não tem Leon Brandes. Ai, quem que ajuda se cabeça? Irmão e cana por ajudar desde com se gente sobuleia. Senarema e terrema soare. Partido beijo e só problema. Congresso um cacique, nada é capo de não. Povo não sofre, se filhos na norma. Não dure cata cintili, só pra ser barrigas. Panganano, música pouco chineses na corta na mato. Panganano, música mar de Guiné que caterenguno. Panganano, música pouco chineses na corta na mato. Panganano, a música mar de Guiné que na viola. Brandes não tem Leon Brandes, não políticos e mais Leon Brandes. Quem que nunca vilei com dirigente, não que nem uma boa capacidade. Coloco-se de Guiné triste pena, porque geração com maltratado. Bom hospital, cadente centro de formação, saúde abandonado, meninos na cama morrer, enfermeiras na criadas, médicos ladrões, clínicas toma conta, em casa bem equipado, governantes não chamam e nega ajuda, povo torna vítima de dirigentes incompetentes, país na explorado, povo ganha, você ideias de que se negocia nada, popuia país que podia avançar, negócio. Aliado partido en torare, en torare, calle Pérez en torare, y en político Colombia en torare, Guinea la coni mubarapate, volunti la kendo tembolo, yara do la kendo tembolo, indinu bekarana ndamen kendo tembolo, ila tatana da oda mori titano la, mansa kunda man fenkenyi, birinkelo kono nyimere man ku kende kenyi yang. Ebe na kebali nenena, kampanyo si tebe duna sate obe kono. Ebe dunia de una trombela, wallahi politiko liye ntorale. Leon Brandes nyilbe mu Leon Brandes de. Nos 5 setores da região de Gabu, Rádio Sinchanoko 96.7 FM ao serviço da comunidade. Sampaduno turpesa, justiça vida longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa, justiça vida longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa, justiça vida longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa. Siuka topi, siuka sinta,
Kanapanga nimpada de longisa. Suka tropi, suka cinta. Kanapanga nimpada de longisa. Justiça vida longisa. Protagustus sampaduno turpesa. Justiça vida longisa. Protagustus sampaduno turpesa. Abnandesa manjua. Montanha cansa carga justiça longisa. Abnandesa manjua. Montanha cansa carga justiça longisa. Justiça, 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 justiça. Nos 5 setores da região de Gabu, Rádio Sinchanoko 96.7 FM ao serviço da comunidade.